Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, estamos de volta, chegando para mais um episódio aqui no seu podcast Contra a Regra, todos juntos, já na tela. Então vamos à apresentação dessa nossa equipe titular. Gustavo Chagas, tudo bem? Tudo bem, Alessandro, Felipe? Tudo bem aí a todo mundo que nos acompanha, seja em vídeo ou em áudio? Um abraço a todos. E o Felipe Strazer. Fala, Felipe, beleza? Abraço, Gustavo. Abraço para o Alessandro, nosso capitão, já que ele falou que é equipe titular aí. Nosso capitão Sempre Alessandro, equipe titular. faixa é tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um excelente programa para nós e que espero que todo mundo esteja bem. Bom, para você também, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente nessa nossa viagem pelos assuntos internacionais. Vamos nessa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a gente falar hoje sobre um assunto que voltou com força às discussões internacionais recentemente. A gente vai falar da crise climática. O calor extremo no hemisfério norte, o mês de julho foi o mais quente já registrado na história da Terra. Os incêndios florestais devastadores no Havaí, mais de 100 mortes por lá. Esse foi um dos 3 incêndios mais mortais do século XXI. As enchentes causadas pela tempestade Daniel deixaram quase 4.000 mortos na Líbia. E, claro, a gente sempre acaba trazendo um pouco, né, para a realidade que é muito próxima a nossa. As fortes chuvas deixaram mais de 50 mortos aqui no Rio Grande do Sul, trouxeram também enormes transtornos. Esses fenômenos foram os mais recentes alertas sobre os impactos das mudanças climáticas no planeta. Por si só, seriam suficientes para a gente abordar o assunto, mas tem mais, porque o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, recentemente, durante a reunião da Assembleia Geral da ONU, disse que a humanidade abriu as portas do inferno, fez novas críticas, novas cobranças por esforços mundiais no combate a essa realidade, no combate ao aquecimento global, durante uma cúpula para discutir a situação climática. Cúpula essa que não teve nem participação de representantes da China, nem dos Estados Unidos, curiosamente, os 2 países que mais poluem no mundo. Então, muitas discussões, muitas críticas, muitos pedidos, mas aparentemente a comunidade internacional não está muito afim não de resolver a questão, ou pelo menos debater ela seriamente. A gente debate aqui no Contra-Regra, esse cenário que a gente conversa a partir de agora, com a participação da Marcele Sondermann, ela é especialista em clima e em mudanças climáticas da Climatempo. Marcele, agradeço demais sua participação por aqui. E eu começo lhe perguntando justamente sobre um fenômeno que também está em todos os noticiários, a gente tem ouvido falar muito, é o Ninho. Que é, afinal de contas, esse fenômeno, como ele afeta o clima no planeta, e ele está mais forte que o normal, pode ser uma das explicações para tudo que a gente está vendo de fenômenos extremos recentemente? O fenômeno El Niño Oscilação do Sul é um fenômeno acoplado oceano-atmosfera. E ele tem 2 fases, a fase quente, que é o que chamamos de El Niño, e a fase fria, que é o conhecido como Laninha. Atualmente, nós estamos na fase quente, o El Niño. Ele está associado com as anomalias positivas da temperatura da superfície do mar, ou seja, águas mais quentes do que a média histórica nessa região. Ele acontece lá no Pacífico Equatorial, mas ele tem um impacto em toda a circulação atmosférica global. Ele influencia nos padrões de temperatura, de chuva e de ventos de todo o globo, incluindo aqui no Brasil. Geralmente, em anos de El Niño, nós temos temperaturas mais elevadas, acima da média. Ondas de calor começam a ser até um pouco mais frequentes na primavera. Em termos de chuva, nós temos também uma mudança nos nossos padrões de chuva. Geralmente, na região sul, nós temos chuvas acima da média. É mais comum a formação de ciclones extratropicais na região, a ocorrência de temporais. E, por outro lado, lá nas regiões norte e nordeste, nós temos um regime de chuvas um pouco mais irregulares, chuvas abaixo da média. É comum períodos de seca mais prolongados acontecendo também. A intensidade do El Niño agora, ela começou a se caracterizar como forte, e esse El Niño ele tende a se intensificar também ao longo da primavera, e nós vamos sentindo esses impactos aos poucos durante a primavera e o verão. Em comparação com os anos de 2015 e 2016, quando nós tivemos um super El Niño, esse ano o El Niño tende a ser menos intenso, porém ele ainda vai ser classificado como forte e a gente ainda vai ver esses impactos também mais significativos ocorrendo ao longo dos próximos meses.
E um dos desastres mais recentes que chamou a atenção foram as enxurradas na Líbia, que a gente comentou até aqui na abertura do programa, né? Causadas pela tempestade Daniel, dependendo de onde se fala. E esses fenômenos são comuns naquela região tão próximas do Saara. A gente sempre pensa em deserto, mas é comum aquilo, daquela maneira, uma enxurrada tão grande com milhares de mortes. E o que aconteceu de verdade lá para causar um desastre tão grande? Os furacões formados no Mediterrâneo, eles possuem uma característica híbrida. Eles possuem tanto uma característica de ciclones tropicais quanto de tempestades de latitudes médias, e eles são conhecidos como Medcanes. Na região do Mediterrâneo, a água bem aquecida e a disponibilidade de umidade na região favoreceram a formação e a intensificação da tempestade Daniel, que ocorreu em setembro de 2023. Essa tempestade ela foi formada na Grécia, e na Grécia tiveram alguns pontos com acumulados em 24 horas em torno de 750 milímetros. Essa tempestade também afetou a Turquia, a Bulgária e a Líbia. Na Líbia ocorreram ventos muito fortes de até 80 km por hora que causaram interrupções de energia elétrica, quedas de árvores e outros transtornos. Em relação às chuvas, várias cidades registraram valores de chuva em torno de 150 até 250 milímetros e além disso foi batido também um novo recorde em Albaida com um acumulado em torno de 410 milímetros em 24 horas. Bairros inteiros desapareceram depois que 2 barragens colapsaram na cidade de Derna. Com o aquecimento do planeta, a tendência é que essas tempestades severas se tornem cada vez mais intensas e frequentes e causem todos esses transtornos. E, professor, a gente talvez como nunca esteja falando sobre as questões do tempo, do clima, e como as mudanças impactam na vida de toda a humanidade. É possível a gente falar que nós já chegamos ao pior ou ainda pode piorar? E dentro desse contexto, como é que as mudanças climáticas refletem nos movimentos migratórios? As pessoas estão deixando suas casas em razão do clima e dos extremos que nós observamos? Estamos vivendo em constantes mudanças do clima, e isso pode ser atribuído às atividades humanas. Desde meados do século XX, nós temos observado um acelerado aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera, incluindo o CO2, o dióxido de carbono, que é emitido pela queima de combustíveis fósseis, por queimadas, por indústrias, entre outras fontes. A partir do aumento desses gases na atmosfera, tem sido observado também um grande aquecimento desde aquela época. Esse aquecimento da Terra proporciona mais eventos extremos, mais intensos e mais frequentes. Esse ano nós batemos o recorde de temperatura média global. E como eu comentei anteriormente, esse aumento da temperatura média global, ele acaba sendo um maior combustível, uma maior injeção ali de energia na atmosfera para favorecer a ocorrência desses eventos extremos, como chuvas intensas, secas prolongadas, ondas de calor severa. A ocorrência de eventos extremos podem forçar a população a sair do seu local de origem temporariamente ou até mesmo permanentemente. Quando ocorre, por exemplo, um furacão, um ciclone muito intenso, isso pode abalar toda a infraestrutura de uma cidade, pode também destruir casas e forçar com que essa população, com que essas pessoas saiam das suas casas, abandonem completamente as suas casas. Além disso, as mudanças climáticas, elas também podem criar ali tensões, criar mais conflitos, agravar esses conflitos por busca ali de recursos naturais, como, por exemplo, terra e água. Bom, uma das preocupações também no planeta é a quantidade de comida necessária para poder alimentar a população cada vez mais crescente. E a gente sabe que esses eventos climáticos também podem acabar trazendo dificuldades nesse sentido. Que tipo de impacto a agricultura, o abastecimento global de alimentos podem ter com fenômenos climáticos cada vez mais frequentes e cada vez mais extremos, como esses que a gente vem comentando? As mudanças climáticas têm e terão um impacto significativo na agricultura e no abastecimento global de alimentos. As mudanças nos padrões de chuva, temperatura, vento e umidade, também o aumento e a intensificação dos eventos extremos, tudo isso pode afetar ali a produção agrícola, a qualidade do alimento, afetar a segurança alimentar, a distribuição também desses produtos agrícolas, tudo isso pode ser afetado.
Quando a gente tem uma elevação da temperatura, também ali uma condição mais úmida, a gente pode ter a proliferação de pragas que podem destruir ali todo aquele cultivo. Além disso, períodos prolongados de seca podem afetar a disponibilidade de água para aquela região. E por outro lado, a gente pode também ter eventos mais intensos, mais extremos, ventos mais fortes que podem proporcionar ali toda a destruição de algum cultivo. E por fim, como as grandes cidades, a gente fala das grandes cidades que é onde está a maioria das pessoas, né? Então, como as grandes cidades do mundo podem se preparar para esses fenômenos e se existe algum exemplo a ser seguido para minimizar esses efeitos, assim, por exemplo, como foi feito em Pretória, na África do Sul, que a água ia acabar, a água limpa da cidade num período e a população se conscientizou a tal ponto que um dia X lá, que ia acabar a água, não acabou mais por causa da conscientização. Então, como a gente se prepara e se já tem cidade se preparando, que pode ser um exemplo? Diversas cidades do mundo já começaram a se tornar um pouco mais conscientes com o tema mudanças climáticas. E uma das medidas que elas têm adotado é criar relatórios, criar uma avaliação de risco climático, que visa entender como no futuro qual será o comportamento dos eventos extremos climáticos e como aquela cidade está mais suscetível a ondas de calor, a chuvas intensas. E depois disso, depois desse relatório, depois dessa avaliação, eles começam a construir algumas medidas de adaptação, melhorando a infraestrutura da cidade para poder se adequar àquelas mudanças do clima no futuro, para poder resistir àqueles impactos no futuro. E além disso, também tem sido observado um aumento no uso, na implantação ali de energias renováveis, como por exemplo solar e eólica, que ajuda a minimizar os gases do efeito estufa, ajuda a reduzir ali o uso, a dependência de combustíveis fósseis. Tá aí a participação da Marcele Sondermann, especialista em clima e em mudanças climáticas da Climatempo, nos ajudando a entender um pouquinho mais desse contexto de crise climática. Muito obrigado mais uma vez a ela pela participação aqui no podcast. E como a gente aproveita agora o agradecimento à professora, eu quero aproveitar para fazer um adendo. O Felipe comentou o nome da tempestade na Líbia. Certo. Inclusive, deu duas possibilidades, né, Felipe? Isso, Daniel, Daniel, My Brother. Daniel, a música do Elton John. Então, nomes de tempestades, de furacões, são coisas que sempre provocam curiosidade. Muita gente pergunta por que tem esse nome, por que tem outro. Nos Estados Unidos tem muito, né, dos furacões com nomes. E é essa a pergunta que o público vai responder essa semana. Olha só. Mas antes a gente tem que recuperar a pergunta da semana passada. Bom, vamos lá. Primeiro, Alessandro, como é que foi a interação do público? Nós estamos ganhando, alguém A gente continua ganhando e eu repito, eu acho que as perguntas devem estar muito difíceis. Olha, não sei, será? Ou estão com medo de responder errado? Gente, não tem problema, a gente pode responder quantas vezes forem necessárias. É medo de responder errado, eu não participo mais. Não. Bom, a pergunta era, a gente estava falando da bacia de Cura-Arax, e a pergunta era qual é o nome da ponte, que é o mais novo símbolo da cidade de Tbilisi, na Geórgia, e era um nome que, poxa, fala isso, parece muito complexo, mas simplesmente é a Ponte da Paz. A Ponte da Paz era a resposta da pergunta do ouvinte, que era a ponte agora mais famosa da cidade de Tbilisi, capital da Geórgia. Gustavo Chagas, agora qual é a pergunta da semana? Vamos falar de nomes de furacões. Opa. Como eu falei, nos Estados Unidos, no Atlântico Norte, os furacões são conhecidos por nomes de pessoas. Não necessariamente de mulheres, como tem o senso comum. Não, tem nome de homem. Não é no Atlântico Norte, mas tem o furacão Daniel. Né? No Mediterrâneo, vamos dizer assim, furacão não, a tempestade Daniel ou Daniel no Mediterrâneo que atingiu a Líbia. Então pode ter nome de homem também. Esses batismos, não sei se vocês sabem, eles ocorrem desde 1954. E até hoje, 96 nomes foram aposentados, porque justamente já batizaram furacões que deixaram grandes impactos, sejam na natureza, sejam nas cidades, ou, infelizmente, até impactos humanos, grandes proporções. 96 nomes, então, já não podem mais batizar furacões no Atlântico Norte, porque já batizaram. Vocês lembram de alguns aí? Katrina é o mais famoso de todos. Eu ia falar o Katrina, os mais fortes, né? Os que acabaram trazendo mais estragos.
Katrina em 2005, se eu não me engano. Teve o furacão Sandy em 2012, Sandy. também o furacão Maria, que atingiu Porto Rico, foi muito forte. E tem furacão até Gustav, vocês sabiam? Não. Em 2008 teve esse furacão em homenagem, vamos dizer assim, mas não teve na história nenhum furacão Alessandro E ou um qualquer Hilda? variação. Hilda furacão teve também. E também não teve furacão Philip, com PH, né? No caso, que seria nos Estados Unidos. Nunca teve. O mais perto, Felipe, foi um furacão Fifi, em 1974. Olha aí, olha aí. Fiz toda essa introdução para falar que até hoje apenas uma letra do alfabeto nunca teve um furacão com essa letra. De A a Z, passando pelo W, K, todas as letras, considerando apenas uma não teve. Vale todas as letras, né? Y. Todas as letras, todas. O alfabeto em português brasileiro, né? Vamos falar Isso, que assim. hoje tem essas letras. Ok. Então, quem acertar a única letra que nunca teve um furacão vai estar concorrendo até o fim da temporada a um prêmio. Então, essa é a pergunta. Essa E é a como é que faz pergunta. para participar? A outra pergunta. No Instagram do podcast Contra a Regra, @pod Contra a Regra, nos stories vai ter uma caixinha de respostas no dia que o programa for divulgado. Então você vai lá e, se perdeu o dia, já que os stories ficam por 24 horas, pode comentar também na caixinha de comentários lá do podcast, Exatamente. né? Isso, manda mensagem pra gente. Qualquer forma. É. Por Se enquanto, acertar- ninguém acertou nenhuma das perguntas que a gente Não. fez nessa temporada. Então, quem acertar essa pode largar bem até o fim da temporada. Então, nós vamos agora sim à lista da semana. O Alessandro começa e a lista é mortes por tragédias climáticas. Meu Deus. Vamos Certo. relacionar tudo o que Vou aconteceu apagar a luz com aqui, ficou dramático. olha só, os principais E- fenômenos e os impactos na humanidade. E eu preciso me recuperar, porque até agora, essa temporada, O Felipe Não tem consegui 2 ganhar nenhum. pontos, eu tenho 1,5 ponto e o Alessandro tem meio ponto. é um empatezinho vai- fora de casa na primeira partida e depois só derrota. E agora vai começar respondendo a seguinte pergunta sobre deslizamentos. Deslizamentos, vamos lá. Isso. Os maiores deslizamentos da história não tiveram como causa o clima. A maioria foi provocada por terremotos. E os 3 mais graves foram na China, um com 70 mil vítimas e outros 2 com 100 mil vítimas cada, além de um deslizamento no Peru com 30 mil mortos. Números impressionantes, mas todos esses 4 causados por terremotos. O pior deslizamento provocado pelo clima foi qual? Alternativa 1. A tragédia de Vargas, na Venezuela, em 1999, com 30 mil vítimas. A tragédia de Armero, na Colômbia, em 1985, com 23 mil vítimas. Ou o deslizamento em Leyte do Sul, nas Filipinas, em 2006, com 35 mil vítimas. A, B ou C, Alessandro? Difícil, hein? Puro chute. C. Filipinas. O Filipinas, né? deslizamento em Leyte do Sul. Eu não sei se é assim a pronúncia. É Provavelmente não. L-E-Y-T-E. Provavelmente não, mas segue o jogo. Em 2006, com 35 mil vítimas, essa é a sua resposta. Essa é a minha resposta. Ela está errada. Sabia. Começamos bem. Esse deslizamento aconteceu em 2006, em Leyte do Sul, nas Filipinas, só que teve 1.100 vítimas. Foi provocado pela chuva e deu azar de, na semana da chuva, um terremoto. Ainda piorar a situação. Resposta errada. Felipe tem a chance. Quais são Tragédia as- de Vargas, na Venezuela, em 99, com 30 mil vítimas. Ou tragédia de Armero, na Colômbia, em 85, com 23 mil vítimas. Vamos no Getúlio Vargas, aí. Vamos no Vargas. Vargas, na Venezuela, em 1999, ou Armero, na Colômbia, em 1985. A Armero resposta do foi Felipe- jogador, hein? Jogador. Armero. Vargas e Armero, dois Vargas e nomes- Armero, jogador. É. Mas foi Vargas. A tragédia de Vargas, na Venezuela, provocou aí Acabou. 30 mil vítimas. Choveu um número impressionante de 1.800 milímetros em 2 semanas.
Para a gente ter uma ideia, na região de Porto Alegre, choveu mais ou menos 400 milímetros em pouco mais de 3 semanas. E Agora olha que foi muita água. Foi foi muita muita água. água. Agora imagina Muita. multiplicar isso por 6 em uma região que Em menos fica tempo. em menos tempo e entre o mar e a montanha. Nossa. 30 mil pessoas morreram. Não tem assim, E a ó. tragédia de Armeiro, na Colômbia, também aconteceu, né? Só que com 23 mil vítimas, Não. um número ainda muito grande, mas menor do que esses 30 mil. Não tem o que fazer. É uma coisa que, tipo assim, isso não tem o que fazer. Como é que tu vai preparar uma cidade para um volume? Não tem. É impossível se preparar para um volume desse de chuva. É impossível. Gente, Seguimos falando chuva. sim, senhor. Felipe responde agora sobre inundações. Sim, senhor. Opa, vim de São Paulo. Olha aí, as 4 maiores inundações da história ocorreram aonde? Pô, é só isso? Não é essa pergunta. Não, Nossa, que não, isso, calma. Ocorreram na China. Uh, Agora, vamos lá. Entre essas 3, qual foi a pior em número de mortes? Pô, ele jogou do nada, assim, sabe? É. Isso. Alternativa 1. A enchente do Rio Amarelo em 1887, com estimativas entre 900 mil e 2 milhões de mortes. Alternativa 2. O rompimento da barragem de Banqueal por causa do tufão Nina em 1975, com 230 mil mortes. Ou alternativa C. A enchente dos rios Yangtze e Huai em 1931, com estimativas entre 400 mil e 4 milhões de mortes provocadas. Nossa. Eu vou nascer. A enchente dos rios Yangtze e Huai em 1931, com até 4 milhões de mortes, é a alternativa que o Felipe optou. Eu vou nascer. Pode passar, pode ir. Bora Vai, Não, nascer. confiante. ele prefere acertar. Ele prefere e ele acerta. É uma coisa impressionante. A enchente dos rios Yangtze e Huai em 1931 provocou entre 400 mil e 4 milhões de mortes. São números até bem distantes um do outro, né? Mas foi tão grande que Cara, os números aí são não, imensos. E, além da tenebroso. chuva, teve um agravante, porque o inverno, logo antes das chuvas, foi muito rigoroso. Então, as montanhas congelaram e depois do inverno elas derreteram. Então, a chuva e o degelo provocaram inundações aí, com até 4 milhões de mortes entre esses 2 rios na China. Caraca, meu, é muita azar. É muito azar. Eu tô pesando o clima, né? É. Não, tu pesou, assim, meu sábado. Eu vou falar, a gente grava num sábado, né? A gente tá gravando num sábado, acabou, né? Acabou. Eu vou deitar depois na minha cama e vou ficar refletindo a minha existência. E o Felipe segue respondendo. Depois Ah, da chuva, vamos falar de calor. Porque tá. também foi muito setembro do Brasil, né? Muita chuva no Rio Grande do Sul e muito calor em outras regiões. Mas a Exatamente. pior onda de calor da história foi na Europa, pelo menos em número de mortes, não em temperatura. Em 2003, diversos países da Europa sofreram com uma onda de calor e foram aproximadamente 72 mil mortos em todo o continente. Caraca. Sendo que 72 mil? isso, Caraca! muita gente. E um país da Europa É um país da Europa. teve a maior quantidade, infelizmente, de vítimas. Que país é esse? Felipe Strasser. Alternativa número 1, a Itália com 20 mil mortos. Alternativa número 2, a França com 19 mil mortos. Ou alternativa número 3, a Espanha com 13 mil. O Felipe acertar é 3-0 e o Alessandro não bate mais Acabou. pênalti nenhum. Eu não vi a cor da bola. É difícil essa, cara. Não, todas Toda. eram difíceis, Não, mas eu tu vou acerta. admitir. Eu vou fazer uma. Dá tempo de dar uma admitida. Ah, Eu sabia que uma das maiores enchentes da história era por causa de 2 rios tá. na China. Eu já tinha lido isso, acho que para alguma lista. E aí, quando o Gustavo jogou 2 rios, eu falei, eu vou chutar essa, a chance é grande. E não que fosse a maior, eu sabia que uma grande enchente tinha sido avassaladora, eram 2 rios que tinha dado uma zica. Então, quando o Gustavo jogou 2 rios, eu falei, vamos. Se eu errar, errei, né? Mas tinha uma lógica.
Eu tô entre duas, cara. Eu tô entre duas aqui. Eu tô entre três. Pode passar e deixar. Ó, o Alessandro tá entre três, se tu tá Eu vou entre duas, passar. pode. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Vou dar Vai essa passar. colher de chá pro Alessandro. Tá bom. Itália, É, 20 mil, França, 19 mil ou Espanha, 13 mil? foram 70 mil na Europa toda. 72 mil pessoas na Europa toda. É, gente. É muita gente. É, gente. De novo, eu não tenho. Eu vou usar um argumento que com certeza vai cair porque a resposta vai estar errada. Mas a onda de calor, essa de 2023, ela foi muito forte na Itália, na Espanha e em Portugal. Eu até chutaria Portugal se tivesse alternativa a Portugal. Portugal Não era tendo um... alternativa a Portugal, eu descarto a França. E aí eu fico entre Itália e Espanha, As minhas, acreditando as minhas que, duas. As minhas duas. acreditando que nesse ano também deve ter tido o El Niño, porque normalmente o El Niño está associado a isso e o Mediterrâneo está ali, né? E agora, Saca? Espanha ou Itália? Nunca decidiram uma Copa. Eu ia perguntar, claro, a Espanha nunca decidiu Copa com a Itália, mas eu ia perguntar como é que é o histórico do confronto. Não faço a menor ideia. Deve ser Itália, vamos falar bem a verdade. Não, eu lembro que a Itália perdeu Provável. a Eurocopa quando a Espanha era maravilhosa. A gente está saindo do assunto, né? Mas rapidinho. Quando aquela Espanha ganhou tudo, a Itália foi goleada por ela na Ah, final da Eurocopa. Mas na Euro agora que a Itália ganhou, a Itália eliminou a Espanha nos não, deve pênaltis, ser é verdade. Itália. A Espanha se desenvolveu faz pouco tempo aí no futebol, assim, Dito como... tudo isso, Espanha. Espanha, 13 mil mortes, é a resposta do Alessandro. Felipe Strasser tem a chance de responder Itália ou França. Itália, 20 mil ou França, 19 mil? França. Ó, Viu a estratégia dele? Ele disse que estava entre Itália e Espanha, não era mais a Espanha, ele foi para a França. é isso. Porque a França também tá no Mediterrâneo, afinal de contas. Não, é quando Sim, você falou que do Mediterrâneo, eu fiquei pensando, pô, mas a França tá no Mediterrâneo também, Mas uma assim, porção menor, né? do que a Espanha? Do que a Itália. Do que a Espanha? Acho que não. Não, é que tem Uh-uh. todo o sul da Espanha, né? Pô, e eles O têm a sul da ilha de França, Córcega também. é verdade. eles ficam aí debatendo entre Itália, E ninguém Espanha e acertou. França e ninguém acertou. É, A resposta foi a Itália, com 20 mil mortos. De fato, a França teve 19 mil mortos. De fato, a Espanha teve 13 mil mortos, mas a Itália conseguiu aí esse número impressionante. eu, As temperaturas chegaram a 46 graus em Nossa. algumas regiões da Itália. eu vou falar, mas eu tava entre as duas mesmo. Porque a Itália tem. A minha dúvida era assim: a Itália tem uma proporção de idosos muito grande. E eu acho que maior do que a dos dois países. E quem mais sofre nisso são os idosos. Então eu fiquei meio na dúvida, até por causa de uma pegadinha. Assim, eu falei, cara, não vou na. Quer saber? Eu vou na França. Já que não era Espanha, eu vou na França porque é a menos óbvia das três. É. Mas era a Itália mesmo. Era, para falar a verdade, acho que era a mais óbvia das três. Era a Itália. Perdeu a chance de matar o jogo com 3-0. O Alessandro pode empatar com 2-2, ganhar não pode mais. Mas ainda restam duas perguntas e o Alessandro responde O agora. Alessandro responde. E ele responde sobre furacões, ou Atlético. tufões, ou ciclones. Você sabe a diferença? Ah, a Ah, gente já fez um programa falando sobre isso, já mas fizemos eu não lembro. e voltem isso. E Dá A pra dar uma diferença, segurada enquanto eu ouço o nosso programa? a diferença é geográfica apenas. São fenômenos Tá bom. semelhantes na formação, mas difere do oceano onde ele se forma, enfim, cada um tem um nome. Mas a Hum. pergunta não tem nada a ver com isso. A pergunta é Ah, legal. simples e direta. Qual o pior furacão ou tufão ou ciclone da história? Ah, Em número de mortos. Alternativa 1. O ciclone Coringa, em 1839, nas Índias Britânicas, hoje Índia, e no futuro Bharat. Alternativa B. O ciclone Bola, não sei se é assim a pronúncia, Bhola, em 1970, em Paquistão Oriental, hoje mais conhecido como Bangladesh. Ou o tufão Nina, que foi o que eu mencionei há pouco, que provocou o rompimento da barragem de Banqiao na China.
B. O, Bangladesh. ci- o ciclone Bola em Bangladesh, B, em bola Bangladesh. 1970. Olha aí, ó, tudo É B. isso. BBB. BBB, Big Brother Brasil. E boa Que não resposta nos do patrocina, Alessandro. não nos patrocina, mas se quiser nos patrocinar. Ele nem percebeu que ele acertou a Ele resposta. acertou. Mas a gente tá perdendo ainda. Vamos, eu sou o Ener Valência. Pega a bola e vai pro meio do campo. Não vamos comemorar. Esse fenômeno, o ciclone Bola, teve 500 mil vítimas Nossa. em Bangladesh. Todos os outros também, de fato, existiram. Felipe pode agora secar o Alessandro. É isso. Ele tem a bola na mão, pode empatar o jogo. Uhum. Tá É com assim, medo ou não tá Roberto Baggio botando a bola na marca. Eu tô tranquilo. Ele sabe que aqui não vai sair nada. Vai. Não, eu tô tranquilo, porque o pior pode acontecer, pode rolar um empate, eu vou pra 2,5 e continuo ali na liderança meio tranquilo. A liderança tu não perde hoje. Não, mas Tem tudo 2 bem. pontos. Você pode me igualar na próxima, eu também tô muito tranquilo, assim, não... Eu tô na liderança por 3 rodadas, é esse o negócio. Vamos falar de tempestades de neve. Boa. Curiosamente, não é uma região que a gente imaginaria ter tempestades de neve. É o Oriente Médio. Registrou 2 das piores tempestades de neve da história. Achei que ele ia falar Eu vou Crato, no citar- Ceará. Eu vou citar 3, só que uma não existe. Não precisava soltar essa informação, só soltava as 3 e ia embora. Que a gente ia achar que as 3 existissem. É. Não, mas essa aqui vocês vão ter que dizer qual a resposta errada para ganhar. Qual não existe? Isso. Boa. Tá, vamos lá. Isso, essa é. Qual foi a pior nevasca, a pior tempestade de neve da história? E Xeramobim. A nevasca de 2008 no Afeganistão, quando 900 pessoas morreram? A nevasca de 1972 no Irã, quando 4.000 pessoas morreram? Ou a grande tempestade de neve de 1913 na fronteira entre o Irã e o Afeganistão, quando 3.000 pessoas morreram? Qual delas não existiu? Eu queria ir pela região. Aí eu falei, Tá não, tudo ali agora, ó. Afeganistão, Irã, eu acho que sim. Deve ser essa terceira. Aí a Sim, região é a mesma. tô achando que o Gustavo ia falar, não, Afeganistão, Irã e agora África do Sul. Isso. Uma coisa Não, mas assim. todas no Oriente Médio. Vai, Tá. Não, eu Israel, poderia ainda. Eu poderia dizer Israel um lugar que não. Dubai, ele ia jogar Dubai. Foi uma nevasca em Dubai. Pô, Repetindo rapidamente: Afeganistão em 2008 com 900 pessoas, Irã 72 com 4.000, ou a fronteira entre os dois países em 1913 com 3.000. Olha, ele já respondeu A, hein? Ele já tinha respondido A antes mesmo de eu repetir as alternativas. Não A é, nevasca vai, de 2008 no Afeganistão, com 900 mortes, seria a mentira nessa pergunta? Tarará. No próximo Tarará. episódio. Não. Não. No próximo a gente já sabe. A gente quer a resposta de vocês. Isso. da Não, mas não pergunta pode que o mais repetir. Gustavo Volta. fez. Isso. Que a Quem pergunta que o ouviu, Gustavo ouviu. fez. É isso aí. Se não ouviu, volta e ouve de novo. O Alessandro acertou que essa é uma nevasca verdadeira. Que existiu. Existiu a nevasca de 2008 no Afeganistão, com 900 pessoas mortas. Que maldade, A que hein? não existiu foi a do Irã, em 72, ou a da fronteira entre Afeganistão e Irã, em 1913, Felipe? Olha, se o Felipe for muito meu amigo, como ele disse ser, ele passaria. Não, mas tu não posso demais? Tu errou já. Eu não poderia? Nem se tu Claro que não, passasse? tu chutou. Não, tá bom. Porque é tu que passa e eu repasso. Então, claramente, o Felipe não é meu amigo. O negócio é o seguinte, o time pode... A vitória já é nossa, né? Porque é aquela coisa assim, ó. É aquele jogo, pontos corridos, que o jogo do adversário, que pode tirar o título, o adversário já perdeu. Então, o teu aqui, ó, não importa mais se você fizer ou Isso, não. é ou aquele você... pênalti que tu põe o goleiro pra bater, né? Porque assim, você se errar... Ou põe aquele jogador que é contestado, porque se ele perder o pênalti, não vamos renovar o contrato mesmo? Então vai embora. Irã e Afeganistão? Irã e Afeganistão. Essa não existiu? Deve ter existido alguma, mas não chamou tanta atenção.
O Felipe escolheu a resposta errada, que no caso é a resposta certa. Ah, meu Deus. Nunca existiu uma tempestade em 1913 na fronteira entre o Irã e o Afeganistão, matando 3 mil pessoas. E eu juntei essas duas justamente para ter essa confusão. Porque nenhum outro país, senão o Irã e o Afeganistão, tem montanhas no Oriente Médio. Né? Talvez o Iraque tenha em algum cantinho lá, Eu acho que mas os outros não, países não têm Não desse essa... tamanho, nem nossa altura, É. né, eu acho. não tanto. Então eu tive que tentar complicar juntando esses dois países para não botar sei lá, o Kuwait, uma nevasca no Kuwait. O Kuwait eu Ia ser chutaria. um pouco complicado, né? Ia ser um pouquinho difícil. E o Felipe com 3-0, não, 3-1. Poxa, 3-1, cara. aí vai no VAR ainda anular meu gol. Com 3-1, olha, vocês foram bem até. Só uma pergunta vocês não acertaram. Mas o Felipe foi muito melhor e saiu aí com 3 no agregado. Eu com 1,5. Ele tem uma grande vantagem. E o Alessandro, por enquanto, com meio ponto. O Alessandro, que foi o grande campeão das últimas temporadas. E que não pontua na próxima. Né? Largando mal. E não nessa pontua nova na temporada. próxima. Olha só. Eu sou praticamente o América Mineiro. Tem gente que tem dificuldade com a América Mineira, né? Mas montou um elenco bom. Deixa quieto. Agora é problema do Felipe. Agora é problema do Felipe, exato. Deixa aí. Bom, é isso. Olha só como é a vida, né? Eu tô tão mal que quando finalmente eu acerto, a pergunta era qual não era. Eu acertei, mas não era isso que o Gustavo estava pedindo. A fase está difícil. Enfim, semana que vem tem mais. Eu não posso ganhar a lista, mas eu prometo fazer uma lista bem legal e tentar dificultar a vida do Felipe, principalmente porque ele tá arrasando, né? Parece o Botafogo. Bom, Então, na semana que vem, uma lista sobre o Uruguai e Argentina. É, isso. Sobre Castelhano. Bom, eu agradeço mais uma vez a participação da professora Marcele Sondermann, especialista em clima e mudanças climáticas da Climatempo, nos ajudou a entender um pouquinho sobre esses fenômenos climáticos, sobre a crise climática que a gente enfrenta. Espero na próxima semana e espero vocês dois também. Felipe, um abraço. Abraço, Alessandro, um abraço também para o Gustavo e principalmente para todo mundo que está nos ouvindo, que nos acompanha. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Até lá, Gustavo. Até lá, Alessandro, Felipe, quem nos acompanha em vídeo, em áudio, também nas redes sociais, um abraço. E semana que vem tem mais um assunto para a gente analisar, para a gente debater sobre o noticiário internacional e tudo que acontece nesse mundão. Até lá, tchau!